12 maneiras como seu celular está transformando você. Vamos retomar então, e hoje a gente vai para mais duas, providencialmente colocadas numa semana em que as mídias sociais estão bombando com um assunto que eu não vou entrar em detalhes, nem abordar diretamente aqui, mas que convergem com a importância da gente falar sobre essas duas maneiras. Quais são elas? Nós perdemos o nosso letramento e nós nos alimentamos daquilo que é produzido e não daquilo que é verdadeiro. Esse nome pode te enganar em relação ao que ele realmente quer dizer. Então, primeiro, perdemos o nosso letramento. Com os celulares, a gente tem perdido cada vez mais a nossa capacidade ou o nosso interesse por ler. E aqui eu vou falar de maneira geral, talvez não seja o seu caso, mas algumas reflexões desse assunto acho que com certeza podem ser úteis para você. Nós temos lido menos, e isso é algo muito relevante para os cristãos considerarem. Por quê? Porque toda a nossa fé, ela é construída sobre um livro único, com um propósito único, composto de 66 livros menores dentro dele, mas a Bíblia é um livro único. E foi quando Gutenberg imprimiu as suas Bíblias que foi possível que nós nos libertássemos de uma interpretação mediada das Escrituras e pudéssemos nós mesmos ter acesso a ela. Nós hoje podemos ler a Bíblia, e na verdade mesmo a gente pode ler qualquer livro, porque há 503 anos atrás, o movimento da Reforma Protestante, celebrado em 31 de outubro, teve o seu marco com as 95 teses de Martinho Lutero pregadas na porta da Catedral de Wittenberg. E nelas, Lutero defendia as bases da fé protestante, que hoje se resumem em 5 solas. 5 essências que nós não podemos desprezar. E negar qualquer uma delas é negar a fé cristã protestante. Quais são elas? Somente a graça, ou seja, pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, Efésios 2, 8 e 9. Nós aprendemos nessa sola, nesse somente a graça, que não há o que nós possamos fazer que nos torne capazes de nos aproximar de Deus. Ele veio até nós, é graça pura, é pura graça, é um favor imerecido, sola gratia. Depois, sola fide, somente a fé. Na mesma linha, o que nos cabe é crer nessa graça, crer de coração que Jesus Cristo ressuscitou e confessar com os nossos lábios que Ele é o Senhor, então nós seremos salvos. Mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Sola fide. Solos Christus, somente Cristo. Só Ele, só Cristo. Ele é único e Ele é o nosso suficiente Salvador. 1 Timóteo 2, 5 diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. É só por meio de Jesus Cristo que nós alcançamos o céu e a salvação, pela graça, por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo. Depois, quarta sola, soli deo glória, que é somente glória a Deus. Tudo que nós fazemos é por meio dele, para a glória dele e não nossa, ou tampouco da instituição a qual nós pertencemos ou professamos a nossa fé. E por último, de propósito por último, sola scriptura, que diz somente as escrituras. Somente as escrituras são a nossa única regra de fé e prática, porque é a revelação especial de Deus para nós. Então essas 5 solas juntas formam a essência daquilo que os reformadores batalharam e lutaram por nós e que hoje constitui também a base da nossa fé cristã protestante. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e somente glória a Deus. Pelo fato, agora olha só como tudo se encaixa na questão do letramento. Pelo fato do conhecimento das Escrituras e tão somente das Escrituras nos levarem ao conhecimento de Deus e nos levarem também a buscar compreender o sacrifício único e suficiente de Cristo, que foi oferecido a nós somente pela graça, para que a gente somente pela fé alcance a salvação e diante da nossa salvação viva tão somente para a glória de Deus.
A Bíblia é um livro tão essencial para nós. Foi distribuído e começou a ser distribuído em ampla e cada vez maior escala a partir da Reforma, com a tecnologia produzida por Gutenberg para que houvesse letramento dos cristãos. Você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecê-la. Essa era a essência, uma das essências do movimento. E por causa dele, inclusive, não só a Bíblia, mas outros livros começaram a ser impressos e distribuídos com tecnologias cada vez mais rebuscadas, mas iniciadas a partir desta verdade e desta premissa. Nós precisamos ler. Nós precisamos ler a Bíblia. Ler outros livros também, mas ler a Bíblia, suficiente, inerrante e eternamente atual, palavra de Deus. A Bíblia, atual, inerrante e toda suficiente. Ou seja, os livros são algo muito importante para os cristãos. Só que na era digital, os livros se tornaram uma coisa meio chata, é difícil competir. Ele é estático, ele é parado. Parece exigir demais de nós quando nós temos à disposição milhões de informações que já chegam para nós mastigadas. Quer um bom exemplo? Leia um livro e depois assista o filme dele. Quem nunca passou por essa experiência? Se você gosta de ler, dificilmente, bem dificilmente mesmo, por melhor que seja a produção, a gente gosta mais do filme do que do livro. Normalmente a gente prefere o livro, porque o livro é muito mais rico, por incrível que pareça, mas ele dá mais trabalho. O que você consome em 2 horas assistindo numa tela, você provavelmente leu em, no mínimo, 3 dias, se você for um ávido leitor de ficção. Os livros parecem chatos, antiquados, e a gente está caindo num perigo incrível de levar as nossas crianças a pensarem assim também, oferecendo muito mais entretenimento pronto para elas do que boa literatura. Ou até oferecemos livros, sim, mas aqueles livros cheios de imagem, figuras imensas com 2 linhas de texto, mesmo que o seu filho já seja alfabetizado. Não é uma crítica esse tipo de livro, mas é um incentivo ou um convite ao oferecimento de leitura que vai exigir mais das crianças, porque elas, como nós, precisam de letramento. Aqui em casa, a gente faz leitura em voz alta dos livros mais clássicos. E eu vou te contar que isso é um desafio. Não imagine que isso significa uma sala com 2 crianças atentas e uma mãe crochetando enquanto lê Shakespeare e todo mundo está super atento. Uau, que legal! Pelo menos aqui em casa ainda não é bem assim que a coisa funciona. Não pense que estamos sempre todos muito atentos ao que está acontecendo, super prestando atenção. Isso tem sido um processo já de quase 2 anos. E tem dia que ainda é difícil, mas o ganho que eu vejo que eles têm tido me ajuda a perseverar. É muito legal de acompanhar. A gente já leu O Mágico de Oz, Heidi 1, Heidi 2, Pinóquio, O Vento nos Salgueiros, Os Contos de Andersen e agora a gente está lendo Nárnia na íntegra. Estamos no 4º livro de Nárnia. E é muito legal acompanhar as crianças no começo meio, ai, socorro, e depois elas vão se apegando aos personagens, criando as próprias imagens na cabeça. E aí a gente tem sim a tradição de assistir o filme depois que o livro acaba, daqueles que tem, né, a versão do filme. E é sempre uma surpresa ver o quanto eles aprenderam da leitura que a gente fez. Honestamente, muitas vezes até mais do que eu que li. As estatísticas têm mostrado que os cristãos têm lido menos. E os que assumem que têm lido menos, em grande parte afirmam que isso se dá pelo fato de que eles estão muito mais focados agora nos seus aparelhos celulares. O Tony Hayek faz uma pesquisa entre os americanos e eu não vou me ater muito a ela porque eu não sei dizer o quanto ela refletiria a nossa realidade. Mas chama atenção o fato de que tudo aponta para a verdade de que à medida que os telefones vão permeando as nossas vidas, ler livros está se tornando cada vez mais difícil, principalmente para os mais jovens, entre os seus 18 a 29 anos. Claro que, por um lado, o celular pode te conectar com pessoas que podem te estimular a ler mais. Existem páginas e perfis incríveis nesse sentido. Mas, por outro lado, a distração e tudo que a gente tem visto desde o início dessa série também pode te levar no caminho de ler menos, de conhecer menos. Mas você pode dizer, de repente, ah, não, mas espera, eu leio pelo celular. Eu tenho o Kindle instalado. Hoje é possível ter centenas de livros na palma da mão com os leitores digitais e ótimo, você tem razão. Eu mesma, como você bem sabe, sou adepta de livros digitais, tanto que o Reminho do Tempo é um e-book e hoje, inclusive, no final dessa live eu vou te apresentar mais um e-book que está disponível para vocês. Mas a gente precisa ter consciência de que a leitura nos celulares ela é disputada com uma série de outras distrações, notificações, alarmes, que um livro físico não tem.
Nesse sentido, os aparelhos de leitura digital, como o aparelho Kindle, eles têm uma vantagem grande, porque ele só tem isso. Ele não apita notificação, ele não tem alarme, ele é para leitura e é só para isso que ele serve. Essa é uma vantagem grande dele. Ele te distrairia menos, supostamente. A gente precisa estar ciente disso. E uma pesquisa, inclusive, mostra que as pessoas que leem pelos celulares o mesmo conteúdo que outras pessoas leem impresso, elas têm a probabilidade de reter menos aquilo que elas leram, porque elas terminaram a leitura com muito mais rapidez. Como eles sabem disso? Porque eles fizeram 2 testes. No primeiro teste, eles deram o mesmo material em forma impressa e digital para 2 grupos e deram um tempo. Vocês precisam concluir a leitura em X minutos. Depois, eles liberaram o tempo, deram o mesmo material para um grupo impresso, para um grupo em tela, e liberaram o tempo, tipo, leia, termina quando terminar. Quando o tempo era pré-estabelecido, não teve nenhuma diferença significativa entre os grupos. Mas quando eles liberaram o tempo, os leitores digitais terminaram muito mais rápido e retiveram muito menos. Essa é a questão. Essa é a questão. Você pode ler no celular, pode ler e-book, leiam e-books, mas atentem para o fato de que a sua tendência será ser mais rápido na leitura e isso pode te fazer reter menos. Se a gente quer internalizar algum conhecimento específico, a gente precisa gastar tempo nele. Se a gente quer internalizar alguma coisa, a gente precisa estudar, a gente precisa investir tempo. E a gente tem sido treinado a não gastar tempo com os textos digitais. Só ver as redes sociais. Quantos de nós lemos o textão? Quando aparece o textão, continua nos comentários. A gente, valeu, tchau. Outra hora com mais calma. A não ser que o texto interesse muito. Só que hoje a oferta é tanta, que os textos longos já parecem não caber mais em rede social nenhuma. Os blogs parecem que começam, existe divergência disso no meio, mas algumas pessoas começam a dizer que o blog está perdendo a sua força, em parte também por causa disso. Preguiça de ler, perdendo o letramento. E quando a gente perde o letramento, já dizia a charge da Mafalda, que eu gosto muito, é triste não ler, porque isso nos obriga a acreditar naquilo que os outros dizem. Isso é sério demais na vida cristã, uma vez que toda a nossa fé, como a gente já viu, é estabelecida em função de um livro. É triste não ler a Bíblia, porque isso nos obriga a acreditar no que os outros vão dizer sobre ela. E foi por isso, dentre tantas outras razões, que a reforma começou. Nós precisamos de acesso à palavra de Deus. E talvez você diga para mim, não, mas espera, eu leio a Bíblia pelo celular. Foi o único jeito que eu encontrei de me manter firme no meu plano de leitura bíblica, porque eu ativo a notificação, ele abre lá, eu vejo, leio, fechou. Ótimo! A gente não é contra a tecnologia nessa série, lembra? A gente é super a favor do seu uso consciente. Use para o bem. Use o celular para ler a Bíblia. Glória a Deus, amém por isso. Mas cuidado, porque tudo tem mostrado que ler no celular te faz querer ler mais rápido, prestando menos atenção. Tendo esse cuidado, que Deus abençoe a sua leitura e a minha leitura. Eu também leio a Bíblia pelo celular muitas vezes. Olha só o que o teólogo Scott Swain fala sobre esse assunto. O intercâmbio e a comunhão entre Deus e seu povo é um fenômeno inerentemente textual. O Deus eternamente eloquente inclinou-se para nos entregar uma consolação salvífica. Como a Escritura é o lugar supremo de Deus para a comunicação de si mesmo ao mundo, os cristãos são o povo do livro. O Senhor reúne, nutre, defende e guia o seu povo através desse livro. E o seu povo se reúne ao redor dele, alimenta-se, encontra abrigo e segue as palavras desse mesmo livro. Nós precisamos ler, porque Deus se revelou a nós por meio de um livro. Somente a Escritura, somente pela Escritura. Só que você também deve estar aí pensando o seguinte, ler a Bíblia não é a mesma coisa que ler um post no Instagram, ou um texto de um blog, ou mesmo um livro de ficção ou de não ficção. Ler a Bíblia exige concentração. A Bíblia é talvez o livro mais antigo, mais longo e mais complicado que nós vamos tentar ler por conta própria. Tony Heinck diz isso e eu concordo com ele.
Por causa disso, é que as iscas digitais são tão perigosas, porque elas são fáceis, elas são mastigadas e elas vão tentando nos fazer desistir desse hábito, desse trabalho difícil. É um trabalho difícil, sim, que requer perseverança, consistência, e a gente vai substituindo por esse conteúdo imediato, impulsivo, que uma navegação superficial já basta. E quantos erros nós podemos cometer se a gente ler a Bíblia desse jeito que nós temos sido treinados a ler, sem profundidade, sem letramento. Então, caminhando para o fim desse primeiro assunto, e antes de embarcar no próximo, eu trago um trecho do capítulo que ele traz aqui, porque vale a pena absorver cada palavrinha sobre esse assunto. A leitura da Bíblia é um trabalho incrivelmente exigente. E eu encontro muito conforto e esperança em saber que a Bíblia me chama para um engajamento por toda a vida. A Bíblia não é um livro para ser simplesmente lido de capa a capa e depois ser colocado numa prateleira. Também não é um livro para se folhear e ler de modo superficial. A Bíblia é a porta aberta para nós ouvirmos a voz de Deus, tanto individualmente quanto em comunidade. Ela é destinada a ser infinitamente profunda e de uma relevância que não acaba. É mais um mundo de revelação do que um livro. Mundo no qual vivemos, nos movemos e existimos. Esse livro nos dá vida. Ele move e impulsiona o plano redentor de Deus para frente. Na verdade, todo o propósito de Deus para o universo está firmado ou sucumbe neste livro. Se o livro falhar, tudo mais falha. Olha a importância, a relevância disso para esta semana e para a nossa vida. Na verdade, todo o propósito de Deus para o universo está firmado ou sucumbe neste livro. Se este livro falhar, todo o resto, tudo mais falha. Essa é uma frase do John Piper, usada pelo Tony Heinck com permissão, fruto de uma conversa que eles tiveram pessoalmente. Então você entende? Entende o que está em jogo quando o nosso letramento é ameaçado? Não é só não ler livros, gente. Não é só, fulano nunca leu O Senhor dos Anéis, não sabe nem quem é Agatha Christie. É algo muito mais sério, é algo muito mais profundo. Perder o letramento tem nos tornado despreparados para ler a Bíblia. E isso é perder uma das essências pelos quais os reformadores batalharam tanto para que a gente tivesse acesso. Perder o letramento nos torna obrigados a acreditar no que os tweets dizem, os pregadores da moda dizem, as leituras superficiais nos dizem. Ler, entender, aplicar a Bíblia é trabalho, e é um trabalho para a vida toda. A gente nunca vai parar de aprender quando a gente se debruçar sobre a palavra de Deus. Navegar superficialmente pela Bíblia, então, é descaracterizá-la. Nosso desafio de usar as mídias sociais a serviço de uma leitura séria, para que a gente não perca o nosso letramento, que tem sido tão ameaçado em tempos digitais. Que a gente saiba reconhecer o valor do letramento. Para o cristão, ler não é uma qualidade. Ler é essencial. Para o cristão, ler não é uma qualidade. Ler é essencial. Nós precisamos ler. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia muitos outros livros também, mas leia a Bíblia. Próxima maneira. Nós nos alimentamos daquilo que é produzido e não daquilo que é real. Essa eu vou resumir. Essa primeira era algo que eu realmente queria estender um pouco mais pela relevância disso e até pela reforma protestante que a gente tem celebrado essa semana. Essa eu vou resumir a um ponto principal, essencial, que já foi um pouco abordado aqui, mas o livro traz também outras discussões bem interessantes nesse capítulo. Se você tem o livro, já deve saber, ou se você ainda não leu, leia, que é bem interessante. O Tony Heinck começa a reflexão sobre esse assunto, sobre a gente se alimentar daquilo que é produzido e não do que é real, descrevendo uma imagem que eu sabia exatamente qual era. E eu vou mostrar ela para vocês, porque eu achei ela aqui para isso. Essa imagem. Talvez você conheça essa imagem, talvez não. Vai dando uma olhadinha nela enquanto eu vou falando e você vai identificar o ponto e por que essa imagem marcou uma época. Quando anunciaram que o Johnny Depp e alguns colegas de elenco do lançamento de um filme estariam nessa estreia desse filme em Boston, os fãs se aglomeraram, espremidos para tentar ver Johnny Depp e as demais celebridades.
É engraçado, inclusive, quando a gente olha para uma imagem dessa, a gente fala, olha, lembra quando a gente podia aglomerar desse jeito, ficar todo mundo bem juntinho, esse calor humano que não existe mais, imagina hoje, né? O que daria isso daí? E à medida que os astros, então, Johnny Depp e os demais iam aparecendo, centenas de celulares apontados para eles tiravam fotos e faziam vídeos do momento. E eis que um fotógrafo profissional do outro lado da rua olha para uma cena e faz esse registro que marca a nossa época. Segundo Tony Hank, nessa foto existem 44 pessoas e pelo menos 30 celulares no ar. Eu não contei, mas ele diz que é isso aí, então eu acredito nele. Todo mundo dessa foto, ou melhor, quase todo mundo, está tentando registrar um acontecimento que está ali, acontecendo na frente deles, mas com exceção de uma das pessoas que está com o celular, todas as demais não está olhando para o evento em si, mas sim olhando para o que está acontecendo ao vivo, na frente delas, pela tela do celular, enquanto ela tenta registrar. Como eu disse, tem uma pessoa que está com o celular na mão, mas ele está posicionado estrategicamente, só que ela está olhando para o que está acontecendo. Se você está vendo o rapaz que está de boné e óculos aí, ela tá à direita dele. A minha direita, pelo menos, né? Ela tá com o celular, só que ela não tá olhando o que tá acontecendo por ele. Ela tá tentando registrar, mas tá vendo o que tá acontecendo ao vivo. Mas é só ela. Pode reparar, é só ela que tá fazendo isso. Mas tem uma outra pessoa, e é essa que eu acho que todo mundo quer que a gente chegue logo. Uma outra pessoa idosa, bem aí, sem o celular, tranquilamente debruçada nessa cerca de proteção, olhando diretamente para o que está acontecendo e sorrindo. O que ela está fazendo? Ela está vivendo o que é real. Ela está vivendo o momento. Ela não está ali tentando capturar o melhor ângulo para que ela consiga ver depois, para ela consiga postar depois. Ela está ali. Ela está vivendo o que está acontecendo. Um pouquinho para frente dela também tem uma menininha de boné que está com o celular, mas ela não deixou ativo naquele momento. Ela está com o celular na mão, mas ela está prestando atenção no que está acontecendo. Mas não é a maioria, como a gente viu. Então, nessa imagem, a gente tem um grupo de pessoas que expressa diferentes comportamentos diante de um evento extraordinário. Tem pessoas só assistindo, tem pessoas assistindo e capturando a melhor imagem, e tem pessoas que só estão capturando a melhor imagem. E a gente precisa parar um pouquinho aqui e pensar qual seria a nossa reação se a gente estivesse nessa cena. Eu poderia já parar por aqui, porque isso já nos rende reflexão suficiente. A gente tem deixado de viver o que realmente acontece em busca do ângulo perfeito para ver depois. Ou pior, o ângulo perfeito para os outros verem depois. Gente, apresentação de criança na escola, por exemplo. Eu reparei isso, e eu não digo isso para que ninguém ache que eu sou melhor do que ninguém, não, mas é um negócio maluco. Você vê a apresentação de criança na escola. Os meus estudaram numa escolinha pequena, de educação infantil, e as apresentações de balé, judô, inglês, etc., elas eram por salas separadas. O que era ótimo, porque a gente via só o nosso filho, dava um abracinho lá, saía um grupo menor de pais e ia embora. Só que aí, o que eu percebi numa das primeiras vezes era que a maioria dos pais presentes gravavam a apresentação inteira e, ok, tudo bem você gravar a apresentação inteira, só que eles viam a apresentação pela tela. Eles viam a apresentação pela tela. Eu até sei que alguns ali queriam gravar para mostrar para os avós, para mostrar para o pai que não foi, para a mãe que não foi. Mas, gente, é muito interessante. Ou muito grave. A gente precisa estar ali. E é a gente que tá ali, os outros não. A gente pode gravar um pedacinho, a gente pode gravar de um ângulo que nos possibilite ver também, mas, gente, nós estamos ali. E a gente precisa também avaliar se realmente a gente precisa gravar aquilo. Se não é melhor curtir, aproveitar aquele momento e guardar aquilo na memória. O fato é que hoje, com as câmeras de celular tão disponíveis, a gente fotografa tanto, que praticamente a gente não vê as nossas fotos. Tá quase banalizado. A gente tem 8.000 fotos no celular e a gente não imprime mais nenhuma. A gente não tem foto especial, porque tudo é tão banal. Tudo é foto de tudo. Foto. Lembra quando você tinha que comprar? Quando você tinha que comprar um filme, um rolinho de filme, de 12, 24, ou se você era muito top, de 36 poses, você tinha que colocar na sua máquina, rodar o filme e zelar com a sua vida para que ninguém abrisse a câmera antes da hora ou tudo ia queimar, o negativo ia queimar. Lembra disso? Eu fiz isso por acidente com as fotos da formatura do Sasha. Péssimo. Enfim. Você escolhia, nessa época, a gente escolhia a dedo o que fotografar.
A gente escolhia a dedo, porque era limitado, a gente tinha que prezar, escolher uma foto boa, porque o negócio ali era, né, contado. A não ser que você fosse adolescente, aí você ia tirar foto do pé e do passarinho de qualquer jeito e seus pais iam morrer do coração quando revelasse. Mas enfim, em situações normais, você escolhia as fotos. Em viagens de um mês, as pessoas exageradas levavam 5, 4 rolos de foto, de filme. 4 rolos de 36, gente, dá 144 fotos. 144 fotos você tira num passeio no parque num sábado comum hoje em dia. A facilidade de tirar foto e registrar momentos tornou-se algo tão banal que hoje a gente fotografa tudo. Não vê o que fotografa e deixa de curtir o momento porque a gente estava fotografando. O uso indiscriminado das câmeras pode, de fato, estar custando para nós lembranças puras, as lembranças mais intensas, as lembranças mais reais. Mas, como Heinck bem coloca, até que a gente pare para refletir sobre isso e até que a gente esteja convencido disso, a gente vai continuar a buscar impulsivamente os nossos celulares toda vez que acontecer algo extraordinário para fotografar, para registrar, ou até nem tão extraordinário assim. Então, ao invés de produzir memórias freneticamente, vamos viver o que é real. Fotografe sim, continue fotografando, continue tirando fotos, isso é uma facilidade, mas faça isso com consciência. Vamos ter certeza de que a gente está vivendo e aproveitando aquilo que a gente quer tanto registrar. Talvez seja melhor, em algumas ocasiões, registrar na memória, registrar no coração. E outra coisa para se pensar é que aquilo que nós produzimos, ou seja, aquilo que a gente fotografa, aquilo que a gente grava, aquilo que a gente escreve, também tem que ser utilizado com um propósito maior. E qual é o nosso propósito maior? Você que está aqui faz tempo? Dar glória a Deus e fazer o bem às pessoas. Lembram disso? Isso vem para o nosso uso da mídia também. Então, o que a gente escolhe produzir de conteúdo, seja por meio de posts profissionais, pessoais, fotos do nosso dia a dia, momentos de família, coisas que comemos, lugares que visitamos, tudo bem tudo isso, mas a gente precisa sempre nos perguntar se o que a gente vai postar é para a glória de Deus. E também se o que eu produzo, que será consumido por outras pessoas depois, é capaz de produzir nessas pessoas algum bem. Algum bem. Isso não quer dizer que você então não deve postar nada. Você pode postar sua flor favorita, pode postar seu café da manhã, mas assim, pra quê? Pra que você está fazendo isso? Pensa nisso. Pense sempre, isso vale tanto para mim também. Pense sempre no motivo pelo qual você produz o que você produz para as mídias sociais. Pense sempre no que você produz para as mídias sociais, para que você não seja tropeço para ninguém e para que você seja um instrumento que transmite e espalha a glória de Deus e o amor aos outros também por esse meio. Ah, então pronto, agora só posso postar versículo, é isso? Não, não é isso. A glória de Deus também vem por meio de boa arte, de boa música, de bons textos, de produções acadêmicas bem feitas, de notícias bem feitas, de boa literatura, de um bom senso de humor, de textos que provocam reflexão e de tantas outras coisas. A gente não pode ir para as mídias sociais pensando que a glória de Deus só pode ser encontrada por meio de conteúdos que saíram diretamente da Bíblia e que o cristão só cumpre o seu chamado nas mídias se ele só usa elas para isso. Isso é uma mentira, aliás, é uma mentira do inimigo que insiste em dividir as coisas em sagrado e profano. Então, falar da Bíblia é sagrado, falar de filme é profano. Para! Já está mais do que na hora da gente pegar todos os nossos dons criados e revelados por Deus para nós e transformar todos eles numa vida que mostre ao mundo quão glorioso Deus é e quão satisfatório a vida com Ele é. Aqui no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Pinterest, no YouTube, no WhatsApp, no Telegram, no trabalho, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, onde você quiser. Que Deus nos ajude a fazer um bom uso das redes sociais para isso. Produzir conteúdo digital de todas as formas, de todos os tipos para este fim. Amém? Deixa eu ligar vocês de novo aqui. E eu encerro com a oração que ele faz num trecho especial desse capítulo em que ele escreve especificamente para produtores de conteúdo digital. Senhor, não permita que qualquer palavra de corrupção saia dos meus polegares, mas apenas a que é boa para edificação e é oportuno para que o meu investimento em mídia social seja um meio de graça para aqueles que a observam. Efésios 4:29, aplicadíssimo à nossa vida atual. Amém? Muita coisa para pensar, muita coisa para refletir, que Deus nos ajude a aproveitar
o privilégio que nós temos de ter tanto acesso à palavra de Deus, não perder o nosso letramento, consumir, nos dedicar a esse estudo, que as distrações digitais não nos tirem disso. Semana que vem, nós vamos ver o capítulo 6. Nós nos tornamos aquilo que nós curtimos. Capítulo 6, nós nos tornamos aquilo que nós curtimos. E agora, eu sei que eu já passei um pouquinho do tempo, porque eu tinha que falar da coxinha e isso acabou. Isso acabou aumentando um pouco o tempo aí. Mas vamos lá. Eu quero anunciar uma novidade para vocês, rapidinho, 2 minutinhos. Lembram da série Embaixo do Tapete? 19 dias vendo os pecados intocáveis, aqueles que a gente não dá muita bola e etc. Eu ainda recebo muito feedback, muito retorno de pessoas sobre essa série. Aliás, meu coração explode de alegria toda vez que eu fico sabendo. Gente que está estudando essa série em grupos de estudo no Brasil, em grupos de estudo fora do Brasil, pessoas que se animaram, compraram o livro do Jerry Bridges e têm aprendido muito com ele por meio do livro e da série. E um dos episódios mais compartilhados por vocês sobre essa série, para mim, a alegria, inclusive, de saber que tem sido esse, foi o episódio 4. Como lidar com o pecado? Ainda essa semana, eu recebi uma mensagem de um grupo de adolescentes e pré-adolescentes que estão estudando o livro, estudando a série e foram encorajados a eles mesmos montarem os passos de como lidar com o pecado. Um recurso que também foi disponibilizado para vocês aqui no Filipenses 4:8. E pois bem, hoje eu vou oferecer mais um recurso para vocês relacionado a essa série e relacionado principalmente a esse episódio. Esse aqui. Olha, deu certo. Muito bem. Um recurso curtinho, um mini e-book, se assim eu posso dizer, se é que existe, né? 30 e poucas páginas apenas, em que aqueles passos do episódio 4 sobre como lidar com o pecado são explicados por meio de uma história narrativa, uma história pessoal. Um quê de tragédia e um outro quê de comédia, em que eu conto como um misterioso cheiro muito, muito ruim que apareceu no meu quarto, no seminário, quando eu tinha 19 anos, serviu como ilustração para um estudo mais aprofundado sobre isso, sobre a importância da gente se manter puro e vigilante contra o pecado. Esse é o livro O Quarto que Fedia, tá bom? Eu tô lançando ele hoje, disponibilizando ele hoje para vocês, um valor bem baixinho, R$ 7,90 é o valor completo dele, para você ter acesso a esse recurso que eu recomendo para todas as idades. Mas eu gostaria de dar um destaque. Eu recomendo sim para todas as idades, mas em especial, se você tem filhos ou trabalha com pré-adolescentes, se você tem filhos nessa idade ou trabalha com pré-adolescentes ou adolescentes, eu acho que você vai se beneficiar dessa leitura. Pode ler com eles, porque a história de mistério que está por trás disso pode deixá-los envolvidos e ser, inclusive, um facilitador nos pontos-chave que o livro quer provocar. Então, com vocês, esse recurso aí, O Quarto que Fedia, disponível desde já. Adquira o seu por meio do link que já está lá na minha bio, tá bom? Se você é bem antiga no blog, bem antiga mesmo, assim, tipo membro fundadora, você provavelmente vai lembrar dessa série. Ela está editada, ela está aprofundada e repaginada, mas a história é aquela lá mesmo, se você conhece, tá aqui desde então, tá bom? Então, mais um recurso para vocês, que seja tudo sempre para nossa edificação e glória de Deus, tá bom? Semana que vem estaremos juntos de novo. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!